Boa noite a todos, bem-vindos à nossa quinta aula do livro Cânon e o Mundo da Grande Luz, publicado pela editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Estão todos bem? Eu espero que estejam todos bem. Bom, mais uma vez, né? Se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, ponham nos comentários, por favor, no final da aula. Eu sempre leio os comentários, dou boa noite um por um. Gosto de dar boa noite. Tá bom? Vamos lá, né? Vamos começar. Bom, na última aula, a gente parou na página 55, tá? A gente falou do relacionamento de Meixo-sama com Cânon, da luz do Oriente, do Senju Sengan Cânon, também a gente falou, né? E depois, na página 57, tem uma palestra do reverendo Minoru Nakahashi, Quem é Cânon? Essa palestra eu vou deixar para a gente estudar na próxima segunda-feira, já que acabou o livro A Arte do Jorei, volume 3, e acabou com uma palestra do reverendo Nakahashi, aquela palestra A Arte do Jorei, né? Jorei no Waza. Então eu vou pegar toda segunda-feira para estudar alguma palestra do Sensei Minoru Nakahashi, que eu acho que está sendo bem legal estudar as palestras dele. Então essa é a penúltima aula. Então quarta-feira que vem, nós vamos estudar a oração Zengen Sandi, que tem tudo a ver com Cânon, né? Foi baseada no capítulo 25 do Sutra do Lótus, o capítulo que fala sobre Kanzeon Bosatsu, sobre Cânon, tá? A prece de louvor a Deus, tá bem? Tem a tradução, nós vamos estudar a interpretação, né? Estrofe por estrofe. Vai ser uma aula, quarta-feira que vem vai ser uma aula também um pouco grande, vamos dizer assim, em ambos os sentidos, grande espiritualmente e grande cronologicamente. Tá bom? Então quarta-feira que vem se preparem. Hoje vai ser mais curtinha a aula, é bom que assim eu descanso um pouco também, né? E vocês também. Só estudar não dá, né? Tem que praticar. Vamos lá? Ser adaptável. Em tudo aquilo que se refere à vida do ser humano, especialmente àqueles que professam a fé em Cânon, é preciso que as pessoas sejam adaptáveis às circunstâncias, sejam calmos e gentis, a fim de criarem uma atmosfera plena de liberdade. Então, princípio da fé em Cânon é ser adaptável, ser gentil, calmo. Fácil, né? Ficar calmo. Quando tudo está calmo, é tão fácil ser calmo, não é? Mas tem que ficar calmo no meio da agitação. Ser gentil no meio das hostilidades. Aí sim, como diria Meixo-sama, né?
suportar o insuportável. Então, por aí. Esta é a definição de ser redondo, isto é, alguém cuja personalidade é harmoniosa, livre de arestas, como uma bola que gira livremente, por não possuir saliências capazes de lhe tolher os seus movimentos. Ao tomarmos conhecimento de alguém que esteja passando por um sofrimento, é comum ouvirmos dizer que suas arestas estão sendo retiradas. Isso no Oriente, né? Aqui nunca ouvi dizer isso, mas lá é comum ouvir isso. E, de fato, é isso mesmo que acontece. No Japão existe uma balinha chamada konpeito, e sua forma, cheia de pontas, a impede de rolar. Muitas pessoas são parecidas com esse doce, pois suas arestas as mantêm travadas e as impedem de se moverem. Há também aquelas que criam um padrão de vida baseado em seus próprios conceitos, entram neles e a eles se atêm. Além disso, esperam que outros se incluam e se guiem pelos padrões por elas criados. Aí não dá, né, gente? A gente querer as coisas do nosso jeito, tudo bem. A gente querer que tudo seja feito do nosso jeito, tudo bem, não tem problema nenhum. O que não pode é querer que os outros que façam tudo do jeito que a gente quer, porque a gente acha que é o jeito certo. Não dá. Aí não dá. Aí a gente vai virar um chato, né? O certo seria encontrar um jeito que agradasse a todos, né? Ou pelo menos a maioria. Esse seria o certo, né? Mas às vezes a gente quer impor. Tem pessoas que são impositivas. Elas querem impor do jeito que elas querem. Se não for do jeito que elas querem, elas fazem escândalo, elas brigam, dão bronca, assim. Então que nós, que somos discípulos de Kanon, ou seja, de Meishu Sama, mesma coisa, né? Nós já estudamos. Kanon e Meishu Sama é a mesma coisa. Então nós que seguimos, né? Temos que procurar ser diferente dessas pessoas, não impor nada para ninguém, respeitar a maneira de cada um de ser, respeitar o nível espiritual de cada um. Tudo isso é muito importante. Assim a gente vai estar seguindo a vontade de Meishu Sama. Ele ensinou isso bastante, né? Bom, estamos aqui estudando o ensinamento deles, né? Dele. Continuando. Em decorrência desse proceder, essas pessoas tornam-se prisioneiras do sofrimento gerado por elas mesmas. Se fosse uma circunstância que se restringisse apenas à sua própria pessoa, não causaria tantos problemas. Porém, elas forçam seus pares a se adequar a essa forma de viver, o que acaba também por fazê-los sofrer. Então, a pessoa, além de sofrer, ainda faz os outros sofrerem junto. Porque nem a própria pessoa não aguenta, não se aguenta. Nunca ouviram isso daí? Nossa, tal pessoa é insuportável. Nossa. Chato, né? Bom, vamos lá. Esse tipo de corrente ideológica é comumente encontrado na fé do tipo shoujo e corresponde a uma espécie de autoritarismo. Tal maneira desagradável de agir cheira a mofo e não é encontrada apenas nas correntes religiosas, mas também em vários setores da sociedade. Logo, um modo flexível e livre de agir não cria amarras nem mandamentos para enquadrar os outros.
Ao contrário, propicia uma liberdade ilimitada, ampla, tal qual é a extensão do céu e a vastidão do mar. Porém, é preciso ficar claro que não me refiro à liberdade egoísta, que visa somente o próprio bem-estar, e sim a que respeita a liberdade alheia. Isso é muito importante, a gente respeitar a liberdade das pessoas. Muito importante. Todo mundo tem seus direitos, não é? Deus deu uma coisa maravilhosa para o ser humano, que se chama livre-arbítrio, liberdade. Então, um ser humano não pode tirar do outro ser humano aquilo que Deus outorgou para ele, não é? Pensa bem, está errado quando a gente quer que a pessoa faça as coisas do jeito que a gente acha que está certo, ou do jeito que, assim, não é errado querer que a pessoa, que os outros façam do jeito que a gente acha certo. O errado é querer impor isso de uma forma ruim. O que a gente pode é tentar explicar, ou seja, conversar com a pessoa, mostrar o jeito que a gente pensa, e aí a pessoa vai escolher: eu gostei do jeito que você pensa, também concordo com isso. Ou a pessoa vai falar: olha, eu não concordo com esse jeito que você pensa, eu acho que desse outro jeito, assim, 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 é melhor por causa disso, daquilo e daquilo outro. A gente hoje em dia não consegue nem conversar mais. É fácil ver isso aí. Pega casal, principalmente casal jovem. Primeira discussão que tem: não, quero me separar. Não dá para conviver com essa pessoa. Por isso que hoje em dia é difícil pegar um casamento que dure muito, né? Não tem tolerância, não tem aceitação, não tem compreensão e principalmente um diálogo respeitoso. Um diálogo respeitoso não é só entre casais. Liga a televisão hoje aí, está dando aquela CPI, né? É apavorante olhar aquilo lá. Não existe respeito de nenhuma das partes para ninguém. É um até xingando, até em xingamento. Nossa, o nível desses nossos representantes, a gente escolheu essas pessoas. O nível deles, o polimento da alma dessas pessoas está tão horrível. Não dá para generalizar. Tem um ou outro que você vê a pessoa falar, você vê que a pessoa é calma, é polido, não é? É educado, respeita o outro, já é pessoa melhor, não é? Então a gente tem que procurar melhorar na vida, olhar dentro da gente. Os outros, não adianta olhar muito os outros. É claro que a gente vê, né? Os outros, a gente vê, não é cego, né? Vê. Mas não pode comentar a maldade dos outros. Né? Ou então comenta generalizado, que nem eu estou fazendo. Os políticos, mas não citei nome de nenhum. Aí, cada um, né? Mas o mais importante é a gente ver se nós não estamos sendo assim com os outros, desrespeitosos, xingando os outros, magoando, tudo isso. Hoje eu falei bastante disso de manhã, né? Então vamos continuar. Então, respeitar a liberdade dos outros. Visão Daijo e Shoujo na fé. Em relação à fé, a crença em Kanon se fundamenta numa visão Daijo, tornando-a completamente diferente das crenças regidas por dogmas
e mandamentos. Essas últimas possuem rígido código de conduta, o que complica a sua prática. Por essa razão, seus adeptos seguem-na de forma superficial. Perante a sociedade, fingem que obedecem a todos os preceitos, porém, em sua vida particular, agem de modo que lhes convém. Em suma, essa prática religiosa cria uma ambiguidade, um frente e verso na fé. A obediência aos dogmas é apenas aparente. Desta conduta, a falha surge e, ao mesmo tempo, nasce a falsidade. Por isso, pode-se dizer que o resultado de uma religião shoujo é negativo. A lógica acima descrita explica o motivo de as pessoas norteadas por uma fé shoujo serem superficialmente boas, mas interiormente más. Em contrapartida, a crença Daijo, que respeita a liberdade alheia, propicia a seus praticantes um constante sentimento leve e claro, sem possibilidade de surgir atitudes que não sejam autênticas, e dessa maneira não há frente e verso. Isto é, não nasce a falsidade. Sendo assim, é possível afirmar, sem sombra de dúvida, que esse é o modo de praticar a verdadeira fé em Kannon, e é muito gratificante. Então, a fé Daijo é aquela que respeita os semelhantes, que propicia para a gente um sentimento de leveza, de calma, de tranquilidade. Logo que eu conheci a messiânica, foi engraçado. Falaram assim, alguém falou assim para mim: nossa, eu gosto dessa religião porque nada é proibido. E até hoje eu paro e penso assim e falo, é verdade, ninguém proíbe ninguém de nada. Interessante, pessoa que bebia, Meixo Sama não falava para a pessoa, para de beber, isso vai te fazer mal, olha, você precisa parar de beber. Ele não falava nada. Ele simplesmente levantava a mão, ministrava jorei na pessoa. E pouco a pouco, com a luz de Deus, a pessoa ia se transformando. A gente não. A gente confia tão pouco no jorei, que algum parente nosso bebe demais, o que a gente faz? Em vez de ministrar jorei e ficar quietinho, dá bronca, põe regra, xinga, maltrata, humilha a pessoa, seu bêbado, seu isso, seu sem vergonha, cachorro, safado, ordinário. Não é assim? Não pode. Não pode. Poder? Pode. Não é proibido. Pode. Também pode. Mas, segundo o Meixo Sama, não é a melhor forma de se resolver o problema, com ignorância. Pelo contrário, precisa muita sabedoria, muita calma, muita gentileza. Eu lembro uma vez uma pessoa falou, como que eu faço? Eu falei, faz tudo diferente do que você faz. Quando seu marido chega bêbado, você pergunta como ele está, se ele está bem, com um sorriso no rosto. Quando ele já sabe a hora que ele chega, toma banho, se arruma, faz uma janta gostosa para ele, vê o que ele gosta mais, faz, compra uma cerveja para ele e dá antes para ele, antes, você vai ver. Aí fez tudo isso, falei, adiantou? Não adiantou nada. Adiantou nada. Eu falei, mas você está fazendo jorei nele? Não faço, ele não quer. Faz quando ele estiver dormindo. Aí a pessoa começou a fazer jorei. Esperava ele dormir e fazia jorei. Aí ele foi devagarzinho, foi parando de beber. Foi parando de beber. Dormindo, recebendo jorei dormindo. Interessante, né?
Muito interessante, viu, gente? Incríveis coisas. Bom, vamos lá. As pessoas de fé shoujo, mesmo sem perceber, acabam caindo na falsidade e pretensiosamente querem parecer melhores do que realmente são. Essa atitude faz com que elas causem certa repulsa nos outros. Como consequência, suas ações produzem um efeito contrário ao pretendido e nunca se tornam pessoas admiradas. De modo inverso, aos olhos dos outros, elas parecem menores do que querem aparentar. Quem as vê, logo diz, pessoa ridícula. Então, assim, tomar cuidado, né, com esse aspecto de não querer ser aquilo que a gente não é. Algumas coisas, assim, né, a gente consegue disfarçar, mas a melhor coisa que tem é a gente ser quem a gente é. Porém, assim, não é ser quem a gente é e dane-se, não é isso. É ser verdadeiro, mas tendo a consciência de que a gente sempre tem alguma coisa, algum ponto que a gente pode melhorar como ser humano. Então, por exemplo, pessoa que bebe, e aí está arrependida, né, porque bebe, não quer mais beber. E aí começa a beber o quê? Escondido. Então, assim, não resolve nada, né? Não resolve nada. Porque é uma falsidade, na verdade. Mas a pessoa tendo consciência que a bebida não faz bem para ela, né? Que causa problema, e pedindo para Deus, para ajuda, né? De Deus, aí sim, aí vem ajuda. Deus ajuda. Ajuda. Mas a pessoa tem que querer, né? De verdade e não de mentira. Porque muita gente, para agradar, por exemplo, o filho quando bebe e a mãe começa a pegar no pé, aí o filho, para agradar a mãe, fala: não, mãe, eu não estou bebendo mais. Mas aí o pai e a mãe já fica de olho, né? Percebe que está bebendo, mas mente, fala que não está. Interessante. Então não adianta mentir. Não adianta mentir. Muito melhor ser verdadeiro. Principalmente verdadeiro com nós mesmos, porque a gente pode enganar todo mundo, mas a gente não pode enganar a nós mesmos e muito menos ao nosso Criador. Não dá para enganar a Deus, não tem jeito. Vamos continuar. Quando estou empenhado em alguma obra de construção, normalmente minha opinião e a do mestre de obras diferem sobre a execução de um serviço. Isso acontece porque o profissional tenta parecer superior por seus conhecimentos e dessa forma ele acaba por agir de modo contrário ao que lhe foi solicitado. Trata-se de uma espécie de arrogância. Nossa, arrogância é terrível. Aquela pessoa que tem formação, né, universitária, essas coisas, e fala: ah, eu sei disso, eu estudei, você não sabe nada. Nossa, como é horrível ouvir isso. É muito desagradável. Pessoa que tem sabedoria, Meshama fala, é como a águia. Ela esconde a unha, ela não mostra. Interessante, não é isso? Isso é uma sabedoria que muitas vezes a pessoa cheia de cultura, cheia de conhecimentos, não tem sabedoria. Age sem discernimento, sem sabedoria. Se torna uma pessoa desprezível, ninguém gosta, porque é arrogante. Eu sei tudo. Ah, quem é você para falar alguma coisa para mim? Imagina, Meishu Sama falava que ele escutava todas as pessoas que iam falar com ele, todas.
E ele falava, muitas vezes, a maioria das vezes, a sabedoria vem das pessoas que não têm nenhuma instrução, analfabeto mesmo, como aquela senhora, né, Nao Deguchi, fundadora da Umoto, analfabeta, incrível, Deus usou ela. Para Deus não tem esse negócio, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado. Para Deus isso aí não quer dizer nada, nada, absolutamente nada. Para Deus você é bom ou mal? Você me serve ou não me serve? Ou me atrapalha? Para isso conta. E quem estiver bem com Deus, pode ser a pessoa assim, mais simples do mundo, mas vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque felicidade não depende de diploma, não depende de dinheiro. Claro que ajuda, né? Mas não é o fundamental. Concorda comigo? Quantas pessoas a gente conhece que tem tanto dinheiro, se joga do prédio e toma droga, ou tem depressão profunda. Eu dediquei num bairro em São Paulo, chama Moema. É um bairro de classe A, elegante, chique. Tinha uma difusão lá do Templo Luz do Oriente. A maioria das pessoas lá com problemas sérios de depressão, de insônia, de conflito familiar, passando por um sofrimento profundo. Mas 2, 3 vezes por ano ia viajar para o exterior e tudo, né? Adianta? Não adianta. A gente quando vai viajar fica todo feliz, não fica? Fica, não fica? Uma maravilha, eu adoro. Mas quando a gente volta, os problemas estão todos lá esperando a gente. Resolve o problema viajar? Não resolve. Não resolve. Incrível, né? É uma felicidade aparente. Interessante. Felicidade tem que vir de dentro para fora. Continuando. No fim, sempre preciso mandá-lo refazer o serviço. Aí, Meixo Sama falava com o mestre de obras, né? E o mestre de obras, Meixo Sama falava, ó, faz assim, assim, assim. Aí o mestre de obras falava, eu sou mestre de obras, eu sei fazer. Aí o Meixo Sama falava, então tá bom. Eu quero assim, tá? Aí o Meixo Sama voltava, não estava do jeito que ele queria falar. Não, pode fazer tudo de novo, não é assim que eu quero. Às vezes, olha só, hein? Às vezes, estava até melhor do que o Meixo Sama esperava. Mas pela arrogância da pessoa, ele mandava refazer. Pela arrogância da pessoa. Não, faz de novo. Não gostei. Mas também que falta de sabedoria, né? Se a pessoa está mandando fazer, a gente é empregado, faz do jeito que está mandando fazer, né? Mas faz. Aí que tá, né? Tem inteligência, mas não tem sabedoria. É um barato. O homem que não se esforça em parecer superior é humilde e é visto como alguém modesto, a quem todos facilmente devotam respeito do fundo do coração. Esse é o modo de agir que os seguidores de Kanon devem buscar. Então, vamos buscar cada vez mais ser uma pessoa humilde, que não julga as outras pessoas pelo nível de conhecimento, pela cor, Não, a gente não pode ter preconceitos. Se ele... Quantas vezes eu já ouvi isso? Olha só. A pessoa estudou medicina a vida inteira, você acha que ela não sabe? Eu falo, não sabe nada. Não sabe. Está totalmente enganado. Nossa, mas quem falou isso? Deus. Deus falou através de Meixo Sama. Não diga, é verdade. Vai vendo, né? É assim. A pessoa admira quando o outro...
Mas isso não tem nada de admirável. Admirável é quando a gente vê uma pessoa que é feliz, que tem bom humor, que é agradável, aquela pessoa que emite uma energia boa. Essa pessoa vale ouro, vale muito, muito. Na era do dia, essas pessoas vão retomar a sua posição, viu? Não tenho dúvida. Quando alguém for oferecer emprego, não vai olhar muito o diploma, vai olhar a bondade da pessoa e a maldade. Isso vai ficar escancarado na era do dia. Escancarado. Já está, né? Se a gente prestar atenção, a gente vê. Começa a ver, mesmo não querendo, começa a enxergar. E dentro da gente também, que é o mais importante, enxergar dentro da gente. E muitas vezes a gente olha para dentro da gente e não gosta do que vê. Não gosta. Vê defeito que a gente tem, que a gente quer mudar e não consegue. Estou mentindo? Tem. Basta ser sincero, né, com nós mesmos. Admitir, né, nossos erros. E mais importante, se arrepender e procurar nunca mais fazer, né? Aí vai ganhando força para cada vez mais melhorar, servir, né, ter na nossa missão aqui na Terra. Continuando, senão eu falo até amanhã. Canon Shin e Canon Gyo, o coração de Canon. Concepção da fé da nova era. A manifestação do coração de Canon é Canon Shin. Já Canon Gyo é a realização desse sentimento denotado nas atitudes. Canon Shin é uma concepção que nunca existiu na experiência humana desde a criação do homem, além de ser inexistente na área da filosofia. É um ponto de vista que surgirá após a liquidação do pensamento atual. Sendo assim, é um conceito do amanhã. Pode ser expresso em poucas palavras, como uma atitude livre, sem obstáculos, flexível, versátil e adaptável, de acordo com as circunstâncias. Livre. Sabe aquele ser humano que não precisa ter... Tem pessoas que não precisam de leis. Ela nunca vai desrespeitar o direito da outra pessoa de ser feliz. Nunca. Sabe se comportar, sabe se adequar, sabe chegar e sair, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, fala obrigado, por favor. Tem muita educação. Essa pessoa. Isso precisa, viu? Precisa. É muito importante isso daí. Porque gentileza gera gentileza. Meishu Sama sempre falou isso daí. E a gente quem quer ser bem tratado, tem que tratar bem. Aí um dia, quando acabar nosso karma, a gente vai ser muito bem tratado. Né? As pessoas que aparecem na nossa frente, a gente não pode maltratar. Tem que tratar bem, com respeito, né? Com respeito. Respeitar, né? Às vezes é uma pessoa tão chata, tão insuportável, mas se a gente conseguir entender que aquela pessoa foi mandada por Deus para eliminar as nossas impurezas espirituais através dessas chateações, para queimar os nossos karmas, de quando a gente foi muito chato nas outras vidas, se a gente tiver esse entendimento, a gente vai tratar muito bem essa pessoa e até agradecer
por ela estar eliminando o nosso karma, nossa impureza e possibilitando então que a gente seja uma pessoa mais feliz. Até os dias de hoje, todas as ideologias, as religiões e os estudos filosóficos se encontravam presos a regras baseadas em princípios e conceitos, ou então acabavam por criar mandamentos aos quais se submetiam obstinadamente, com o fim de obterem resultados que, no entanto, eram limitados e temporários. Por não possuírem a habilidade de se adaptarem a mudanças de tempo, de lugar e a posição a quem eram aplicados, tais dogmas acabaram perdendo a força vital e, por essa razão, estão fadados a desaparecerem. Esse fato é evidente em todos os aspectos existenciais da sociedade humana. Se tomarmos como exemplo as relações internacionais, quando um país persiste firmemente no cumprimento de sua política nacional e não cede nem um pouco aos interesses mundiais, esse posicionamento acaba causando guerras. Na comunidade política, essa postura culmina no surgimento de facções defensoras de determinados princípios ideológicos, os chamados ismos. Na sociedade como um todo, o conflito entre classes é provocado pela insistência na obtenção de lucro. Na religião, devido às divergências de interpretação e de conhecimento, surgem divisões que resultam em hostilidades. Não é? Já viu? Briga entre religião? Alguém já ouviu falar de religiões brigarem entre si? Já ouviram isso? Desde sempre, né? Desde sempre. O ser humano é assim. Mas tudo também tem um outro lado, né? Não dá para ser uma só religião para o mundo inteiro, porque as pessoas são diferentes. Então, cada hora aparece uma religião para um determinado povo, não é? É assim que é. Não é que surge uma religião e o povo se adequa àquela religião. Não, a religião aparece por causa daquele povo. Deus que fez assim, não é? Deus que fez assim. Para cada povo, Deus mandou um homem santo, uma divindade, um profeta, para cada povo, não é? Diferente. Interessante. Isso está certo. Agora, essas brigas entre religiões, e isso daí, na minha opinião, não está certo, não? Aqui no Shama também fala na política, dos princípios ideológicos, né? Os ismos, os extremismos, né? Direitismo, esquerdismo, comunismo, materialismo. Todo mundo quer ficar nos extremos. Não pode, né? Caminho do meio. Isso é melhor. Melhor coisa é o caminho do meio. Equilíbrio. Nem tanto lá, nem tanto cá. Vamos ver o que dá para tirar de bom daqui e dali e formar uma coisa nova. Uma coisa nova, melhor. Tem tanta coisa que eu acho que precisaria sumir, minha opinião, né? Bom, essa é outra coisa.
De onde concluímos que a falta de flexibilidade e a inadaptação às circunstâncias são a origem das guerras e conflitos da humanidade. Então, essa inadaptabilidade. Canon é adaptável, não é? Flexível. A pessoa que é inflexível, eu sou o dono da razão, isso daqui, tudo que eu falo, tudo está certo. Ela vai gerar conflito com um monte de gente. Um monte de gente. O certo é chegar num denominador comum, num acordo. Isso seria o certo. Isso seria ser flexível. Ouvir o que o outro tem para dizer, livre de preconceitos. Talvez o que o outro está falando é melhor do que aquilo que a gente acha. E se achar que é bom, põe em prática, testa. Se der resultado bom, está ótimo. O importante é o resultado. Sempre. Sempre. E o bom senso, né? Sempre também. Pode-se dizer que a lei da selva, a lei da prevalência do mais forte sobre o mais fraco e a luta pela sobrevivência são frutos do que acabei de lhes apresentar. É preciso despertar para essa causa. Então, aquilo, né? O mais forte sobrevive. É certo isso? Claro que não, né, gente? Esse é o puro egoísmo. Não tem nada de altruísta nisso. Altruísta não é aquele que esquece de si mesmo para favorecer os outros? Então, a gente acha que está certo, o outro acha que está, então tá bom, então você está certo. Acabou a briga. Não tem um ditado bem velho que fala, quando um não quer, dois não brigam? É pura realidade. Pura realidade. É só praticar. Quem costuma brigar muito com alguém, quando a pessoa vier conversar, fala, não, é isso mesmo, você está certo, concordo. Você não precisa, você pode concordar da boca para fora. Talvez a pessoa brigue por causa disso, né? Porque a gente está concordando. Porque tem gente que é duro mesmo. Vem para brigar, quer brigar, não tem jeito. Aí faz igual o Meixo Sama, vira, dá as costas e vai embora. Quando não tem conversa, aí vira de costas, vai embora. Meixo Sama, ele odiava brigas, né? Eu já falei isso aqui uma vez. Ele marcou uma reunião com os reverendos, e quando ele entrou na sala, assim, né? Estavam esperando o Meixo Sama, eles estavam discutindo. Meixo Sama entrou, olhou, virou de costas e foi embora. Foi embora. Não voltou, não, foi embora. Então, não esqueçam que onde tem briga, discussão, conflito, Deus não fica. Ele sai. Ele não fica. Ele sai. Tá bom? Não esquece isso aí. Procura não brigar. De jeito nenhum. Procura conversar de boa, em paz, com calma. E se não der, melhor calar, consentir, né? A gente sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente acredita. A gente não precisa provar para os outros. Não precisa querer que os outros acreditem na mesma coisa que a gente. Assim, a gente vai estar desrespeitando os outros, não é isso? Então tem que procurar respeitar, né? Cada um. Aí sim, aí não tem briga. Buda pregou a compaixão e ensinou a lei de causa e efeito. Cristo ensinou o amor e o sacrifício. Confúcio ensinou o caminho da moralidade e Moisés os mandamentos. Não se pode negar o fato de que cada um deles pregou algo em benefício da humanidade. No entanto, a característica individual desses líderes espirituais
contribuiu para a evolução humana somente em algumas áreas, pois eles próprios criaram dogmas e mandamentos. Esse fato por si só revela a existência de limites e por isso não se formou uma doutrina completa, absoluta. Por isso Meixo Sama fala que a messiânica é uma ultra-religião. Uma religião sem dogmas, sem regras, sem leis. Interessante. Isso aqui, pode fazer isso aqui? Assim, a Meixo Sama criou a religião, mas, por exemplo, claro, que tudo tem limite, né? A pessoa não pode, por exemplo, chegar na igreja e tirar a roupa. O que eu posso ficar? Não, claro que não, né? Não é loucura e insanidade. Não tem regras, mas tem limite, né? Tudo tem limite, né? Senão, já pensou? Mas como a gente viu no ensinamento, a pessoa que evolui espiritualmente, ela vai deixando de precisar de regras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você vai na igreja, né? Aí tem a nave, a pessoa está lá ministrando Jorei, não está? Está lá, não está ministrando Jorei? Às vezes você olha, a pessoa está ministrando Jorei, conversando no celular. Não sei o que lá, ou mandando mensagem, ministrando Jorei. Ou ministrando Jorei, conversando com a outra pessoa. Aí como é que faz? Deixa? Chama atenção? O que faz? Não tem uma regra, né? Faz isso, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que ter bom senso. Espera, depois chama a pessoa e explica, né, sobre o Jorei. Fala, explica que se você não está focado naquilo, a luz diminui sensivelmente ou corta, né? A pessoa fica ali perdendo tempo. É melhor ir tomar café, vai no bar, toma um café, conversa, depois vem e ministra Jorei bem compenetrado, né? Seria o ideal. Explicar para a pessoa, com muito amor, com muito carinho, ensinar. Esse seria o ideal, né? O duro é quando a gente ensina uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes a mesma coisa. Aí, o que a gente faz? Põe uma placa lá na nave. Por favor, não conversa durante Jorei. Jorei para ministrar em silêncio. Ai, meu Deus do céu, né? Tem coisa que é tão, sim, né? Quem está acostumado a ministrar Jorei, nem imagina conversar durante Jorei, né? Mas às vezes acontece, não acontece? Então, buscar esse aprimoramento também é importante, muito importante, fundamental, eu diria. Ministrar Jorei compenetrado, né? Sempre. Continuando, dei uma volta aí, né? Eu sempre dou cada volta, depois eu não sei onde eu parei. Alguém me ajuda aí, onde eu parei? Adaptar-se à manifestação da verdade, tão absoluto. Acho que é isso aqui, ó. O ideal na fé. O ideal, acho que é aqui que eu parei, peraí. Dogmas, mano, esse fato por si só. É isso mesmo. Então tá, vamos lá. Me divirto. O ideal na fé. O ideal é bom para descontrair um pouco. O ideal na fé. O ideal deveria ser doutrina sem doutrina, mandamento sem mandamento, ideologia sem ideologia, ou seja, adequar-se
às circunstâncias. Essa ideia de se adaptar é a manifestação da vontade, da verdade, tão absoluta quanto é o movimento do universo. Para que entendam, darei um exemplo comum sobre a ineficácia das regras de conduta. As leis existem para recuperar os erros comportamentais dos seres humanos. No entanto, mesmo havendo milhares de normas, por maiores que sejam os esforços despendidos, esse objetivo não é alcançado. E está aí o nosso país, o país que tem as melhores leis do mundo. E acho que a maior quantidade de crimes também do mundo. Então as leis, se adiantasse alguma coisa, né? Pelo jeito, como o Meixo Sama fala, não adianta, não resolve. Se resolvesse, diminuiria a criminalidade. Quanto mais leis, menos crimes. Mas parece que não adianta nada. Eu acho, né? Não sei. Talvez alguém tenha feito algum estudo sobre isso. Mas pelo que a gente vê as notícias, né? Parece que não adianta muito, não. Lei não adianta. Isso acontece porque há um limite de alcance para as leis. E os malfeitores fazem de tudo para descobrir uma brecha que lhes possibilite agir fora da lei. Eis a prova da existência de uma limitação para as regras de conduta. Uma evidência disso é que os crimes deveriam diminuir quando comparados a períodos em que as brechas da lei eram maiores. Mas o fato é que mesmo após o endurecimento dessas normas, por irônico que possa parecer, a prática demonstra o contrário. Então, aqui Meixo Sama está falando assim, quanto mais leis, mais crimes. E parece que é verdade. Interessante, né? Tem países que a polícia, por exemplo, não usa arma de fogo. Parece que quanto mais a polícia se arma, mais o bandido se arma também. Interessante. Não sei se é. Pode ser, não sei. Bom, por essa razão, a única maneira de corrigir o mal que existe no ser humano é lapidar a alma que há dentro dele. Se essa alma for pura e límpida, mesmo que o indivíduo habite um mundo onde não existam leis, obviamente, ele não fará nada de errado, pois a condição de sua alma não está presa às regras, à moral ou aos mandamentos. Seu espírito é com efeito livre, sem limites ou obstáculos. É a mais pura manifestação voluntária do bem, além de conter em si mesmo a verdade do céu e da terra. Eis o Canon Shin, o coração de Canon. Bonito, né? Bonito, lindo esse ensinamento, maravilhoso esse ensinamento de Meixo Sama, demais mesmo. Demais. Todos nós, acredito, a gente espera pela chegada desse dia, que a gente não vai precisar de lei, não vai precisar de polícia, de advogado, de prisão, de que mais? De nada dessas coisas. Porque o ser humano vai ser bom, a alma dele vai estar pura. E esse dia está chegando. Como que a gente sabe que está chegando? Porque a alma do ser humano está sendo lapidada. O ser humano está sendo purificado. As purificações vão aumentar cada vez mais para o bem do ser humano, para que a gente possa ser uma alma pura, purificada. Por isso precisam as purificações. E nós precisamos entender esse conceito que Meixo Sama veio ensinar para nós. Precisa entender isso. Por isso a gente fala a exaustão isso aqui.
Porque Meishu Sama falou isso, explicou tanto isso, tanto. E ele fala isso em quase todos os ensinamentos, sobre a lapidação da alma, sobre a importância das purificações. Fala tanto nisso, né? Continuando, nível espiritual, qualificação divina de Kanon. Dentre todas as divindades do céu e da terra, Kanon é a que possui a mais alta graduação divina. Já ouviram isso? Não. Alguém já tinha ouvido isso? Que Kanon é o topo da hierarquia divina? É a mais alta divindade que existe, Kanon? Já tinha ouvido isso? É isso que Meishu Sama fala. Isso a gente vai estudar na segunda-feira também, viu? Quem é Kanon? Palestra do reverendo Minoru Nakahashi. Sobre quem é Kanon. Explica maravilhosamente bem. Assim, quando alguém reza com devoção para Kanon, a alma dessa pessoa gradativamente vai se elevando. Ao alcançar níveis celestiais, os infortúnios deixam de lhe acontecer. De outra parte, enquanto o Yukon de um indivíduo ainda estiver habitando os níveis infernais, por mais que se esforce e faça coisas boas, devido à lei do Soul, somente fatos ruins lhe acontecerão. Não tem jeito, né? Vocês estão entendendo tudo, gente? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, ponham nos comentários. Que daqui a pouquinho eu respondo. Já está acabando. Qualificação divina. Para adquirir qualificação divina, os homens devem vencer o mal que trazem dentro de si mesmos. Então, nós temos que lutar contra o mal que está dentro do nosso coração, da nossa mente e da nossa vontade. Ou seja, coração, mente e vontade. O que é? Sonen. Nós temos que lutar contra o mal que existe dentro de nós mesmos. O primeiro passo é enxergar que nós temos coisas ruins para consertar dentro de nós mesmos. E para a gente enxergar, a gente precisa olhar para nós mesmos. Parar de olhar o mal dos outros e olhar o nosso mal. Pedir perdão a Deus, se arrepender do fundo do coração e pedir para que Deus purifique o nosso sonen. E aí virão as purificações financeiras, conflito, doença, pobreza. E aí a gente pediu, não pediu? Para limpar? Pediu. Então a gente agradece, Deus está limpando. E espera a limpeza ocorrer. Porque depois que a limpeza ocorrer, a gente vai ficar mais puro. Mais puro. Nosso Yukon vai se elevar. E uma hora a gente entra no reino do céu. E passa a ser uma divindade. Adquire qualificação divina, como é o nome do ensinamento. A gente adquire qualidades dos deuses. Quais qualidades seriam essas? As virtudes todas. Humildade, sinceridade, pontualidade, constância, devoção, amor. Aquelas que estão englobadas na palavra Makoto. Todas aquelas qualidades. Tanto que Meishu Sama fala, né? Makoto é o que os homens devem ter. Ele fala bastante sobre Makoto. A gente estudou, né, já no Evangelho do Céu, volume 1, iniciação. Iniciação.
Olha o barato. Vamos lá, continuando. Poucos têm, contudo, essa capacidade, embora saibam que seus comportamentos desrespeitam a lei de Deus. Na realidade, falta-lhes o verdadeiro poder para dominá-lo e também aquela coragem heróica, digna virtude a ser constantemente cultivada. Então, para vencer o mal que tem dentro de nós mesmos, nós temos que ter coragem de olhar dentro de nós. Não é abrir o corpo físico e olhar, né? Mas meditar como a gente tem se comportado com os outros. A gente está sendo egoísta, a gente está tendo muita raiva dos outros, a gente se magoa facilmente. Tudo isso a gente tem que meditar. A gente como fala, prepotente, arrogante, a gente é melindrado, se magoa diante da menor crítica. Tudo isso, e tudo isso que eu estou falando, está no ensinamento de Meixo Sama, principalmente no Evangelho do Céu, volume 1 e 2. Estudem esses livros e façam, como no Espiritismo chama de reforma íntima, né? Façam isso, façam isso. É maravilhoso isso. A gente precisa, né? Precisa isso, né? Precisa melhorar, né? Como sempre estou falando, à medida que se eleva, o ser humano torna-se um Deus. Dessa forma, saberá distinguir o mal e conseguirá dominá-lo de imediato. Interessante quando ele fala, conseguirá distinguir, enxergar, ver o mal dentro da gente e dominar. Fala, opa, eu costumo fazer isso errado. Opa, aí começa a dominar. Fala, não vou mais fazer isso. Algumas coisas a gente vai ter mais dificuldade, vai, mas uma hora a gente consegue. Não faz mal que demora. A gente consegue. Sabendo que é ruim aquilo, um dia a gente consegue. Não importa quanto tempo demora. Não pode desistir. Tenta. Tenta. Por exemplo, a pessoa come muito. Vamos dizer assim, um exemplinho. A pessoa come demais. Aí, fala, nossa, eu como demais. Puxa, meu Deus, me perdoe. Isso não é certo, né? Eu devia comer mais moderadamente. Essa gula, essa fome que eu tenho toda hora, não sei o quê. Aí, não, fala assim, né? Meu Deus, me perdoe, eu vou controlar. Aí, primeiro dia, né? 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão, um filezinho de frango e aquele monte de salada. Passa meia hora, tá com fome. Segundo dia, bota mais 1 colherzinha só, vai fazer mal. Fritar uma calabresa cebolada, uma feijoadinha. Quando vê, já largou de mão. Interessante, né? Então, assim, não pode largar de mão. Deu uma escorregadinha, caiu, levanta. Fala, não, tudo bem, errei, eu vou conseguir. E vai tentando, vai tentando. E uma hora vai conseguir, vai. Pode demorar, mas vai. E tem gente que consegue rápido as coisas. Interessante. Mas tem gente que não consegue. Aí depende também do tamanho do karma, depende de um monte de coisa. Mas a gente precisa ter consciência, né? Como a gente está. Será que eu estou bem? Será que eu sou bom ou mal? Será que eu estou mais bom ou mais ruim? Será que eu penso que eu sou bom, porém eu não sou? Pensando. Mas não é para ficar maluco, tá? Vai pensando. Então, distinguir o mal e conseguir dominá-lo de imediato. Então, assim, né? Tentar enxergar, né? Por exemplo, enxergar
que a gente, quando vem alguém, uma determinada pessoa, a gente se irrita, né? Tem algum problema com a pessoa, de outras vidas, às vezes um karma, né? E sempre que a gente vê aquela pessoa, a gente já fica desconfortável. Sabendo disso, procurar tomar muito cuidado para não chatear a pessoa, para não... E procurar também aceitar. Às vezes a pessoa fala qualquer coisinha que se outro falasse a gente não ligava, mas aquela pessoa se falar, aí a gente quer brigar. Já não viram isso? Nunca sentiram isso? Será que é só eu que... Não é possível. Será que eu estou pior que todo mundo? Oh, meu Deus do céu, me ajuda aí. Então, se a gente vê isso antes, aí a gente se prepara, né? E melhora, aí começa a melhorar. O relacionamento com as pessoas vai melhorando, né? Depende dessa nossa percepção. Perceber. É uma sabedoria, né? Que depende da pureza da nossa alma, que depende das purificações que a gente enfrenta. Não tem para onde correr. Quem não purifica nada não vai ter como, né? Continuar duro a vida inteira. Dominá-lo de imediato, tornando-se assim possuidor de um coração que jamais se deixará vencer pela perversidade. Ao atingir, portanto, um alto nível de elevação espiritual, qualquer pessoa já é um espírito divino, dignamente qualificado. Usufruirá também da maravilhosa e incomparável força espiritual, cuja origem encontra-se no poder de Canon, e com a qual poderá vencer o negativo, tá? Então, assim, para atingir a elevação espiritual, o nosso espírito tem que estar leve, para subir o espírito tem que estar leve. Como que faz para o espírito ficar leve? Tem que eliminar as nuvens espirituais do espírito, que deixam o espírito pesado e faz o espírito cair. Como que elimina a nuvem? Purificando. Não tem outro jeito. Tem que purificar. Primeira etapa do messiânico é purificar. Depois é atingir sabedoria. E depois estado de união com Deus. Esse 3, né? Tá bom, gente? Então, relembrando, na próxima, hoje é quarta, né? Segunda-feira, nós vamos estudar a palestra do reverendo Minoru Nakahashi, ele explicando quem é Canon. Maravilhosa, não percam, 19 horas. Terça-feira, Evangelho do Céu, volume 1, né? Também não percam, porque é o básico. Quarta-feira, então, na próxima quarta-feira, nós vamos fazer um estudo da oração Zengen Sandi. Agora está bem comentada aí, não é? Nas mídias sociais. Voltou a ser entoada, não é isso? Ou vai voltar a ser, não sei, na Igreja Messiânica Mundial. Que bom, fico feliz, né? É uma oração que Meishu Sama fez. A única, aliás, a única oração que Meishu Sama fez foi a Zengen Sandi. Quer dizer, nessa vida, né? A Matsu Norito parece que também foi, mas há milhares de anos atrás. Então, essa oração que Meishu Sama fez para a era do dia é uma prece, é um louvor a Deus, prece de louvor a Deus, tá? Então a gente vai estudar, vai ver a tradução dessa oração e vamos estudar estrofe por estrofe dessa oração, tá bem?
na próxima quarta-feira. Bom, agora eu vou ver se tem alguma pergunta. Enquanto isso, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser perguntar ainda, eu respondo. Não vai perguntar depois que eu desligar, que aí eu vou embora, né? Ontem perguntaram, depois que eu já tinha ido embora, eu respondo. Depois eu estava olhando e ainda respondi, no mesmo dia ontem, na aula de ontem, né? Vamos lá. Vou dar boa noite para todo mundo primeiro, hein? Vamos lá. Dona Vilma, boa noite. Dona Fátima, boa noite. Dona Miriam, boa noite. Quem mais? Dona Sheila. Boa noite, Dona Sheila. Dona Teresa, boa noite. Dona Nídia. Olha, Nídia. Simone, boa noite. Dona Ursulina, boa noite, Dona Ursulina. Seu Agnei, boa noite. Dona Cristina, boa noite. Dona Miriam já foi. Dona Teresa Catarina, boa noite. Dona Nídia, aulas tal, tenho aprendido muito. Graças a Deus. Sempre quando eu faço aqui a oração, né? Então, amados Sunari, naquele intervalo, antes de finalizar com o Kanagarata Matihayamase, eu peço para que Meixo Sama ajude a minha pessoa a servir como instrumento para passar o ensinamento e que ajude a todos que estiverem assistindo a compreender o máximo possível e a todos que tiverem dúvidas que perguntem. Também peço, né, para que fique bem esclarecido, para que não fique nenhuma dúvida, tá, sobre o ensinamento. E se vocês tiverem também alguma dúvida e quiserem perguntar, tem aí, acho que tem o WhatsApp aqui do Templo Kami, pode mandar pelo nosso WhatsApp ou pelo alguma forma aí de contatar com a gente, né? Acho que o WhatsApp é mais fácil, né? Manda mensagem lá e assim que possível a gente responde. Dona Rosane Lorangue, boa noite. Dona Valquíria, ei, Dona Valquíria, tá melhor, hein, Dona Valquíria? Já tá vendo a aulinha, tá bom. Aqui tem alguém lá da Indonésia que não dá para saber o nome. Dona Marli, boa noite, já foi. Seu Gilberto, boa noite, seu Gilberto. Dona Cione, boa noite, Dona Cione. Jeito simples. Muito obrigado, Dona Cione. Dona Nídia, Dona Denise Bex, boa noite. Dona Marli Rodrigues. Dona Marcilene, boa noite. Gente, vocês estão repetindo muito o nome. Dona Teresa Catarina, como posso rezar com devoção a Kanon? Da mesma forma que a senhora faz oração. Kanon, né? Assim, Kanon é uma das encarnações de Meixo Sama. Quando a gente fala Kanon e Meixo Sama, é a mesma divindade. Então, como posso rezar com devoção a Kanon? Rezando com devoção a Meixo Sama. É a mesma divindade, tá bem? Mesma divindade, Meixo Sama. Tá? Pode rezar para Meixo Sama. Dona Lourdes, boa noite. Seu Paulo César, boa noite. Seu Marcos Vinícius, boa noite, Marcão. Marcão. Nem pica não que esse é para pedir poder, né? Para pedir poder.
poder de Canon. Né? O que ela perguntou foi: como posso rezar com devoção a Canon? Devoção, assim, quando a gente é devoto, é quando a gente tem intimidade, né, com aquela divindade. A nossa maior intimidade, acredito, e contemporaneidade é com Meixo Sama. Não é? Com Meixo Sama. A mais alta divindade, como está escrito aqui. Qual é a divindade de Canon? Aí Meixo Sama fala: é a mais alta divindade do céu. Canon, ele não fala isso? Tem outro ensinamento que Meixo Sama fala: qual a diferença entre Canon, Komi-o-Nyorai, Meixo Sama e Miroku? Vale nenhuma. É tudo igual. É o mesmo Espírito Divino. É o mesmo Espírito Divino. Meixo Sama é Canon. Além de ser Canon, também é Kunitokotachi no Mikoto, Izonome no Kami, e por aí vai. Meixo Sama é tudo isso daí. Muito mais abrangente, né? Me parece. Canon, do mundo da noite, com muita misericórdia, ajudou na salvação de todos os espíritos, né? Meixo Sama é agora construtor da nova era do dia, né? Messias, salvador da humanidade. Messias. Esse é o Meixo Sama. Entoar devagar, Dona Raquel. É Nenpi Kanon Riki. Como está no comentário aí acima do Marcos Vinícius, Nenpi Kanon Riki. Fica repetindo isso várias vezes. Nenpi Kanon Riki, Nenpi Kanon Riki. Como um mantra, né? Ou então também Kan Nagara Tamachi Haemase, Kan Nagara Tamachi Haemase, Kan Nagara Tamachi Haemase. Também pode. Ou pode ficar rezando também na cabeça, né? Takama Harani Kamitsu Marimasu. Ou em voz alta também, se não tiver ninguém do lado. Se tiver alguém, vai achar que a gente é maluco. Então, melhor rezar baixinho. Tá bem, gente? Desejo então uma ótima quarta-feira para todos. E amanhã, 9 horas da manhã, a gente continua o estudo do livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação. Tá bem? 9 horas da manhã, após a oração, né? Tá bem? Muito obrigado, uma ótima noite para todos e até amanhã, se Deus quiser.